Vamos voltando aqui, pessoal. Então, o próximo slide. Vamos lá. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los, de modo geral, como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, vamos chegar lá, hein, pessoal? Onde exclusivamente reina o bem. A Terra, tcharam, pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Vamos pegar lá do início. Bom, nos mundos intermediários misturam-se o bem e o mal, predominando ou o bem ou o mal, de acordo com o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora não dê para fazer, o que ele fala aqui, uma classificação absoluta dos diversos mundos, e é isso que eu amo na doutrina espírita, pessoal. Ele diz aqui, não, olha aqui, embora não se possa, vou colocar aqui, vou sublinhar, pronto, não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta. Pessoal, quem tem esse negócio de você, não, é assim, não. Às vezes a gente quer definir, o ser humano ele precisa definir as coisas para se sentir melhor, para se sentir seguro, mas nem tudo tem essa definição absoluta, aqui absoluta, que nós temos, que nós precisamos para nos sentirmos bem. E aqui, é porque eu fico muito chateada. E eu sou espírita, eu vou usar a frase, até uma frase que um irmão nosso usa muito. Ele fala que ele é espírita, mas se alguém encontrar uma religião melhor, com mais bom senso, com mais lógica, ele muda para essa religião. Eu faço de minhas essas palavras dele. Porque, pessoal, não há absolutismo, nós somos cada um de nós é um universo. Fisicamente, a quantidade de células, olha, cada um de nós é um corpo, e a ciência, por mais evoluída que esteja hoje, ela não consegue definir tudo que tem nesse corpo. O cérebro, a mente é uma incógnita. Há muitas coisas no nosso corpo que ainda são uma incógnita, que dirá no espírito. Que a ciência não consegue, no espírito, no perispírito, a ciência não consegue mensurar, não consegue medir, não consegue pesar, e dessa forma eles se sentem inseguros, não conhecem. Então não há absolutismo, é isso que a gente precisa entender. É assim, é o fogo do inferno e não tem outra. Não pode ser assim. Olha que lindo. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, no entanto, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes, as cores mais salientes, mais aparentes, dividi-los, de modo geral, da forma a seguir. Os mundos primitivos, os mundos mais inferiores, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Pessoal, então, lembra Caim e Abel? Lembra, lá na história bíblica,
a inveja, o ciúme que Caim tinha de Abel, sabe? Porque o pai, ele demonstrava, o que também eu não vejo como certo, né? O pai, segundo a história bíblica, e ele demonstrava mais amor por um filho do que pelo outro. Caim vinha com os melhores cortes das carnes para agradar, e aquilo nunca agradava o pai. Talvez pelo comportamento, né, dele estar sempre querendo se sobrepor ao irmão, e o irmão era mais dócil, né? E ele, com inveja, com ciúme, primeiras encarnações da alma humana, ele simplesmente foi lá e assassinou o irmão. José do Egito, a mesma situação, os irmãos com inveja, com ciúme, fizeram aquilo com José. Deram o irmão, venderam o irmão como escravo, pessoal. E disseram para o pai, por ciúme, por inveja daquele irmão, disseram para o pai que o irmão tinha morrido. Voltando lá no Caim e Abel, pessoal, claro, Caim agiu errado, sem dúvida, mas o pai, eu não sei exatamente, a história bíblica, ela não relata isso, mas como pais, como avós, né? Mas principalmente como pais, pessoal, é certo você dar mais atenção e mais amor a um filho, ou preferir um filho do que o outro. Isso não justifica o que Caim fez, é claro, mas as nossas atitudes refletem no outro, em coisas que a gente sequer pode imaginar, refletem no psicológico, não somente naquilo que a gente está vendo, mas refletem no psicológico, reflete nos sentimentos, reflete no potencial que aquele ser poderia desenvolver, e que uma ofensa, uma palavra dura vai desmotivar. Que a gente possa pensar sobre isso na nossa vida, que a gente possa refletir sobre as nossas ações. Então, pessoal, olha aqui, mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e provas onde domina o mal. Olha só, pessoal, mundo de provas e expiações onde domina o mal. Nós já vimos lá, que eu li o texto todo, né, que a Terra é um planeta de provas e expiações. O que é uma prova, o que é uma expiação? Pessoal, expiação é você arcar com as consequências dos seus atos. Um exemplo, eu não estou dizendo que você cortou o braço de alguém nessa vida, na outra tu vai nascer sem braço. Gente, não é assim. Existe um universo de coisas que são estudadas que a gente não tem a menor ideia. Não há, nós vimos ali, não há absolutismo, não há adivinhação. A gente não sabe muitas vezes nem da nossa vida. Na maioria das vezes a gente não sabe, a gente não conhece a nós mesmos, mas a gente quer conhecer a vida dos outros. Que cortou um braço aqui, vai perder um braço na outra vida. Gente, não é assim. A misericórdia de Deus fica onde? Oh, meu Pai do céu, ela existe, meus irmãos. Então a expiação é arcar com a consequência. Essa é a justiça divina, é uma lei divina, lei de justiça. Então, se você teve um problema... nesse livro mesmo que eu falo, Renúncia, que eu falei antes, né? Ali tinha um homem que ele era muito malvado. Ele tratava, olha, ele era senhor de engenho, ele tinha escravos, como ele maltratava. Ele faz muita maldade, ele era muito malvado. Daí ele desencarna e ele é compulsoriamente, obrigatoriamente, a reencarnação dele é muito rápida. Ela não leva nem uma semana, ele reencarna. Ele era tão malvado com os negros, sabe como é que ele reencarna? Como negro e aleijado, mas muito deficiente. Pessoal, vou dar só uma paradinha, já volto depois do intervalo.